A paz do Senhor, povo de Deus. Deus continue abençoando nossas vidas, família, saúde, casa, trabalho. Nossa vida é espiritual, sentimental, financeira, profissional. Deus continue abençoando nossas vidas em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. E esse nome tem poder, né? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. Eis-me aqui mais uma vez, aleluia, para colocar a nossa leitura bíblica. Estamos aí com esse estudo, né, com essa leitura bíblica falando sobre as mulheres da Bíblia e para honra e glória do Senhor. Já falei sobre Eva, sobre Sara, sobre Rebeca, sobre Raabe e hoje nós estaremos falando sobre ela, sobre Débora. A leitura bíblica hoje está lá em Juízes, capítulo 4, versículo 5, aleluia. Então vamos conhecer um pouquinho mais de Débora. Débora aqui também foi a mulher na Bíblia, né? Uma mulher importante, né? Na Bíblia. Então, glória a Deus, vamos estar falando sobre ela, aprendendo um pouquinho sobre ela, em nome do Senhor Jesus. E Débora, ela foi profetisa no momento importante da história de Israel e liderou a nação como juíza, algo incomum na época. Juízes capítulo 4, versículo 4. É compositora de um cântico que conta os detalhes da guerra vitoriosa contra um poderoso inimigo de Israel, no qual também revela sua piedade e consagração ao Senhor. Juízes capítulo 5, versículo 2 e 31, ou do versículo 2 ao 31. Aleluia. Deixa eu confirmar aqui. O período dos juízes foi marcado por vários momentos de opressão que a Liga Tribal de Israel experimentou como resultado de sua idolatria e rebeldia a Deus. Após a morte de Eude, líder do povo hebreu, por 80 anos, as tribos voltaram a se afastar do Senhor e uma coalização cananeia organizada pelo rei Jabim e o comandante Sisera manteve Israel debaixo de seu poder por 20 anos. A crueldade dos cananeus era intensa e seu domínio da tecnologia do ferro lhes garantia o controle da região. Juízes capítulo 4, versículo 3. O percurso pelas estradas era perigoso e os camponeses não tinham qualquer segurança para a realização do seu trabalho. Juízes capítulo 5, versículos 6 e 7. Em meio ao caos daqueles dias, uma profetisa chamada Débora, esposa de Lapidote, exercia o papel de juíza, decidindo questões entre as tribos israelitas. Juízes capítulo 4, versículo 4 e 5. Recursos pela história perigosos, campanhas de qualquer segurança, organização, projeto de um. Ela demonstrou ser uma profetisa verdadeira ao se colocar debaixo de 2 critérios estabelecidos pela lei: o cumprimento de sua palavra de que Deus daria vitória a Israel na batalha contra Sisera e o chamado ao povo para uma devoção exclusiva ao Deus de Israel. Juízes capítulo 4, versículos 6 ao 9, 15, do 16 ao 21, 23, do 5 a 1,
depois do 5 ao 31. Deuteronômio, capítulo 13, do versículo 1 ao 5, capítulo 18, versículo 21 e 22. A nação reconhecia Débora como profetisa de Deus e solicitou sua ajuda diante da opressão das tribos do norte. Ela respondeu às aflições do povo, chamando Baraque à responsabilidade como comandante militar. E depois o acompanhou na convocação e direção do exército vitorioso. Juízes, capítulo 4, versículos 6, 7, 9, 10, 14, capítulo 14, versículo 5, 7, 9 ao 15. A liderança político-militar de Débora foi uma exceção, pois é a única nação quando não havia um sistema político central. Como outras cantoras da história de Israel, que celebram as vitórias militares de seu povo, Débora compôs o cântico encontrado em Juízes. Sofonias, Êxodo, capítulo 15, versículo 20 e 21, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6 e 7. Ali ela conta detalhes da guerra e expressa de forma bela e clara sua piedade e consagração ao Senhor. Então vamos lá, Débora, vamos na nossa leitura bíblica. Eu falei um pouquinho de quem foi Débora. Juízes, capítulo 4, versículo 5. Capítulo 4, versículo 5 diz: ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramã e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora foi a única juíza de Israel. O período histórico do livro de Juízes é uma dos mais escuros do povo de Deus. Continuamente viraram as costas para Deus, a tal ponto de 8 vezes ao longo do livro encontrarmos os filhos de Israel fizeram mal diante do Senhor. Débora foi uma mulher que Deus usou para atender a necessidade de orientação e julgamento para o seu povo. No momento em que não havia homens que estavam no auge da liderança, mas essa é a exceção, não a regra. Não há outra mulher na Bíblia que tenha sido usado por Deus como líder. Portanto, não é um apoio bíblico para os pastoreados de mulheres, como muitos insistem em usar. Débora mesmo sabia que o papel que estava atuando era para o homem, porque em vez de levar o povo para a batalha, Baraque quem liderou o exército. Ela era uma mulher que amava Deus. Aleluia, glória a Deus. Ela era uma mulher que amava Deus. E tinha uma relação com aquele que cumpriu a vontade dele. A Bíblia não registra como uma guerreira. Prevaleceu diante do povo e ganhou a batalha. Mas como uma serva obediente, liderou homens. Ocupou seu lugar diante do povo e alimentou a fé e confiança em Deus. A tal ponto de que Baraque e não Débora, que é mencionado entre os heróis da fé em Hebreus capítulo 11, versículo 32. Vamos aprender com Débora a sermos obedientes. Aqui fala sobre a obediência de Débora e nos ensina que nós devemos ser obedientes como Débora. A nos levantar quando for necessário, para encorajar nossos homens a tomarem seus lugares como líderes e a sabermos a hora certa de nos retirarmos.
Aleluia, glória a Deus. Então, que ensinamento maravilhoso que nós estamos aprendendo hoje com essa leitura bíblica, né? Que nós devemos aprender com Débora a sermos obedientes. Débora foi obediente ao Senhor. E assim nós também temos que ser obedientes, a nos levantar quando for necessário, saber a nossa posição, saber a hora certa que nós temos que nos levantar para encorajar o nosso companheiro, o nosso marido, né? Encorajar nossos filhos, encorajar, né, os nossos homens a tomarem seus lugares como os líderes. E aí se enquadra, né, a um pai, a um marido, a um filho. Então isso é importante, que a gente possa encorajar as pessoas a tomarem seus lugares como líderes e a sabermos também a hora certa de nos retirarmos. Então, obediência. Obediência. É necessário que a gente aprenda, né, como Débora, a ser obediente e saber encorajar aqueles que precisam. Amém? Glória a Deus. Então, hoje a nossa leitura bíblica foi falando sobre ela, sobre Débora. E amanhã, se assim o Senhor permitir, estarei voltando para estar falando sobre Ana, em nome do Senhor Jesus. Então, essa foi a nossa leitura bíblica. Estarei encerrando a nossa leitura bíblica. Vou estar colocando lá no meu canal no YouTube, para quem de repente está entrando aí agora, como a nossa irmã Céia. A paz do Senhor seja contigo, minha irmã. Deus continue abençoando a sua vida em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Eu sei porque ela colocou aqui que o celular dela estava travando, né? Ufa, cheguei um pouco atrasada, mas cheguei. Glória a Deus pela sua vida. Então vou estar encerrando essa leitura bíblica, que hoje nós tivemos aí um ensinamento falando sobre Débora, e vou estar entrando na nossa palavra de hoje e no nosso devocional, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia.